Pois é, aí foi como é que chama ali, nesse flat na Doc Lobo que eu falei antes. O Caio, já há muito tempo antes disso, ele já tinha problemas de saúde, umas feridas, umas coisas no ouvido, a pele. Então, ele já desconfiava e com medo de fazer o exame de HIV, né? Com medo e muita gente dizendo que ele não tinha nada, e ele com medo e vivendo a vida dele e tal, até que não teve mais jeito, ele teve que fazer. Aí ele fez, eu sabia que ele ia fazer, mas era uma época que eu não estava trabalhando com o Caio, eu só era amigo dele, eu trabalhava nas boates aí. Aí eu fiquei uma semana sem ver o Caio, mais ou menos assim. E recebi um telefonema dele bem desesperado e louco. Vocês já leram um texto dele chamado Uma História de Borboletas? Começa assim: André enlouqueceu ontem à tarde. Devo dizer que também acho um pouco arrogante de minha parte dizer isso assim, enlouqueceu, como se estivesse perfeitamente seguro, não só da minha própria sanidade, mas também da minha capacidade para julgar a sanidade alheia. E o Caio, ele enlouqueceu igual esse André, que ele começou a ver borboleta igual esse André. Como dizer então? Talvez André começou a comportar-se de maneira estranha, por exemplo. Ou André estava um tanto desorganizado. Ou ainda, André parecia muito necessitado de repouso. E nesse conto há uns personagens, ou uma personagem, que enlouquece, que começa a ver borboletas. Como se agora, no meio dessa nossa conversa, eu falo: olha ali, estão vendo essa mariposa? Esse cara tá louco, né? Isso acontece. E o Caio ficou assim nesse dia, ficou completamente doido. Por quê? Ele tinha pego esse resultado positivo e achando que ia lidar muito bem com isso, mas se trancou em casa nesse flat e não comia e começou a delirar. E aí me ligou e também ligou para uma outra amiga da gente, a Deia, que por acaso estava em São Paulo. E nós fomos para lá, eu encontrei a Deia, uma amiga, no corredor, e a gente já comentou, ele não está bem e tal. Foi nesse dia que de madrugada, a Deia já tinha ido embora e tudo, eu fiquei com ele sozinho, tentando falar com a médica que cuidava dele, saber como fazer. Eu não sabia o que fazer com ele, como se comportar nessa hora, se tinha que internar e tudo. Aí quando era um flat, tinha a parte de cima e embaixo. Quando eu desci para pegar, não tinha celular, essas coisas. Eu ouvi um barulho da janela abrindo, era mais de 11 horas da noite, e eu intuitivamente corri e peguei ele na janela. Ele já estava completamente nu, cheio de manchas no corpo inteiro, numa época que as pessoas tinham medo, ainda hoje se tem, né, de chegar perto de quem tem alguma doença, né? Imagina naquela época, os enfermeiros que eu chamei, enfermeiros especializados para isso, não queriam tocar nele, de medo. Eu que vesti o Caio, tudo, peguei da janela, dei uma bronca, falei: você vai se matar aqui, você vai fazer isso. Não é que ele quisesse se matar, ele ia dar um passo lá na escuridão, lá 18º andar, acho que era, seria terrível, né? Já pensou? Eu consegui parar, ele se assustou, que ele se tocou do que estava fazendo, se ele compreendeu, tudo bem. Aí, de novo eu desci, ele repetiu, eu consegui subir correndo, porque ele estava muito frágil, e pegá-lo de novo, mas assim com o pé mesmo, para se jogar. Aí não dava mais, chegou a ambulância, vesti, e eu fui com ele, inclusive, nessa ambulância que fala? A ambulância, para o Emílio Ribas, ali para o Hospital das Clínicas. Ele ficou, acho que mais de um mês internado, dali que surgiram as crônicas, Primeira Carta para Além dos Muros. Olha que interessante, sempre a coisa das crônicas. Eu conheci o Caio com o livro das crônicas, que foi chamado de Pequenas Epifanias. Conheci porque eu li as crônicas. Aí esse livro eu acabei editando depois. Então sempre tinha essas duas coisas bem opostas. Então eu aceitei trabalhar para ele, estar mais próximo dele, dentro daquilo conforme eu quisesse, no horário que eu podia. O Caio era muito irônico, muito inteligente, muito difícil e também muito mimado, muito
Como todo mundo eu também tenho, mesmo nós, né, temos isso. Ele tinha bastante isso, e bastante amigos, alguns muito interessantes, mas a verdade é que entre alguns sempre houve uma certa rivalidade. Era uma pessoa de temperamento bastante instável, mas bastante amoroso também como todo mundo sabia ser agressivo e tal. E agora é interessante dizer, talvez de tudo que eu diga sobre o Caio e que alguém possa dizer sobre ele, é que assim como numa biografia, você mesmo citou isso, nunca se tem um panorama, enfim, um retrato fiel do que é uma pessoa, porque nem eu seria capaz de dar esse retrato de mim mesmo. Então imagina o outro que vai investigar a sua vida e escrever. Então, o que eu quero dizer com isso, que por mais que eu fale do Caio e tenha convivido e vivenciado muita coisa com ele, eu estarei falando de um momento da vida dele. E o Caio não era aquilo o tempo todo, como você não é, eu tampouco sou. Então, eu vou estar fazendo um retrato daquela situação. Por exemplo, se eu disser que o método dele de trabalho, de escrita era esse, assim, foi naquele período. Ele não era um escritor profissional nesse sentido, assim, levava a sério enquanto estava escrevendo, mas não tinha, porque veja bem, não se trata assim de um monge que pertence a uma ordem, então tinha horário, ele acordava às 5 da manhã e aí meditava até tal, aí sim, os escritores gostam muito dessas coisas de dizer que são esses seres, tudo mentira, a maioria, tudo... tudo se faz de conta que você acredita, meio clichê isso, sabe? Ó, esse livro aqui eu estava no dia desse encontro, esse foi um dos que eu encontrei, o Triângulo das Águas, outra edição. Tá aqui, ó, tá o meu nome completo, que é Gilmar França Veloso, pro Gilmar França Veloso, porque foi o Caio que me apelidou de Gil Veloso. Então, para o Gilmar França Veloso, obrigado por essa cruzada cheia de estrelas, ele desenhou estrelas, em plena Avenida Paulista, que foi na Augusta, não foi? É porque ele tinha me visto primeiro na Paulista. Isso aqui foi no dia, aí ele colocou o telefone da casa dele, ó, vamos ligar para esse número, ver o que dá lá, quem sabe atenda. Normal, uma personalidade assim também, meio infantil em algumas coisas, jovem. Então, não é à toa que o Caio agrada a muitos jovens, nessa faixa de 17, 18, 20 e poucos anos, ele pega muito forte ali.